né? Nós temos até gravado os últimos estudos, então os últimos estudos nós falamos de, né, Deus, Jesus e Espírito, né? O terceiro estudo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e a gente vai falar do tema perispírito, né? Nós vamos falar do perispírito. A gente vai fazer a nossa prece, tá? Quem quiser perguntar, né, tiver aqui via Meeting, é só abrir o microfone e falar, tá, gente? Perguntar, né, trazer qualquer informação, ajudar, fiquem à vontade, né? A gente não tem o objetivo de terminar o tema se não der tempo, tá? Se não der tempo, a gente passa para outra semana, não tem problema nenhum. Nós não estamos aqui fazendo corrida de velocidade para nada, né? Nosso objetivo aqui é que fique claro, né? E se de alguma forma não ficar, por favor, falem com a gente, falem assim, não entendi, vamos voltar, vamos tentar explicar, tá bom? O objetivo é a gente estudar e conversar sobre as questões da mediunidade, né? Para que a gente possa aí trabalhar esse aspecto tão importante, tão fantástico da nossa vida, né? Que são as questões mediúnicas, tá certo? Então, vou fazer uma prece aqui para a gente começar, e aí a gente, né, dá início aí ao nosso tema da noite, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, pedindo a Jesus que possa nos envolver neste momento com o amor, o entendimento, a paz e o carinho de que precisamos. Divino Mestre, estende tuas mãos misericordiosas ao redor dos nossos corações, para que, aquecidos pelo teu amor, possamos nos conectar com as fontes divinas da vida. Faz de nós, Senhor, companheiros do teu trabalho, para que possamos, de alguma maneira, colaborar na difusão do teu evangelho na terra. Abençoe os nossos propósitos de crescimento, o nosso desejo de melhora. Ilumina os nossos corações e a nossa mente. E fica conosco, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Vê quem está chegando. Cadê seu grupo? O João. Então, pessoal, né, dando continuidade, né, ao nosso estudo de mediunidade, nós vamos entrar agora no campo do perispírito, né? Estava até falando aqui para o pessoal no início aqui, tem uma obra muito boa que eu recomendo, né? Esse livrinho aqui, esse pequeno livrinho aqui, que chama-se Perispírito, né? Estou mostrando aqui embaixo, aqui em cima, tá? Essa obra aqui, ela tem PDF, né? Eu coloquei lá no grupo. Se alguém quiser, depois não tiver pegado, não tiver no grupo, me chama depois da reunião do nosso estudo aqui, que eu encaminho, tá? Tem ele em PDF, tá bom? É uma obra muito boa para quem gosta de estudar sobre o tema, fala muito sobre o assunto, sabe? É um livro, assim, que vale a pena a gente estudar, né? A gente conhecer, tá? E quando a gente vai falar, né? Por que falar do perispírito, né? Porque dentro do campo da mediunidade, né? A gente está falando aí de mediunidade, que é o nosso objetivo, né? Em resumo, né? Tem esse nome estranho, né? Para muita gente que não conhece a doutrina espírita, né? Como muitos vocabulários, muitas palavras da doutrina espírita que são, né, algumas neologismos, né, algumas outras palavras já mais arcaicas, né, gente? Então, a gente sabe que o perispírito nada mais é do que o corpo espiritual, tá? O que é o perispírito? Quando você vê um espírito, quando aparece uma entidade desencarnada para você, né, e você vê aquele companheiro, aquela companheira, o que você está vendo? Você está vendo o corpo espiritual dele, você está vendo o perispírito. Tá? Então, o perispírito, né, é aquilo que nós enxergamos, que o médium vidente enxerga, né, quando ele enxerga um espírito desencarnado. Então, tem um espírito desencarnado na minha frente, apareceu um espírito, o que eu estou vendo? Estou vendo o espírito? Não, estou vendo o corpo espiritual dele. Tá? Ou seja, o perispírito, né, o Kardec fala que é um envoltório, ou seja, que está em volta, né, do espírito, feito de matéria, né, quintessenciada, né, isso dentro da conceituação do Kardec do século XIX, né, a gente sabe que quintessência é uma licença poética, né, gente, não existe quintessência, assim, que quintessência vem lá da Grécia Antiga, quando eles achavam que tinha 4 elementos lá, que era o fogo, a terra, o ar e a água, né, e tinha um quinto elemento, que eles não sabiam o que era, que eles achavam que era o que dava liga nesses outros, né, e que chamavam de quintessência, tá? Mas hoje a gente sabe que o perispírito, né, ele é feito de matéria, assim como o nosso corpo físico é feito de matéria. O que existe de diferente entre o perispírito e o nosso corpo, ou o nosso mundo material aqui à nossa volta, é uma questão de densidade, né? Ou seja, nós somos mais densos do que os espíritos desencarnados. Por isso que a gente não enxerga os espíritos, muitas vezes, né? Se não tiver uma mediunidade, e por isso que os espíritos podem atravessar, né, a matéria densa, a matéria mais
mais sólida, né? Então o espírito ele passa por uma parede, né, como se não houvesse nada. Mas se ele estiver no mundo espiritual, isso já não vai acontecer dessa forma, né? Então o perispírito é, em resumo, que o corpo espiritual, tá? Que é formado por cada espírito através dos elementos que existem no planeta onde ele está. Então, nós estamos aqui na Terra, né? O nosso perispírito é formado com os elementos do planeta Terra, né? Assim como o nosso corpo físico também, tá certo? Então, o que é o perispírito, mais uma vez? É o corpo espiritual. Tá? Marcelo. Então, pode falar. Então, tudo bem? Então, lá na colônia espiritual, o não pode passar pelas portas, igual ele faz aqui. Oh, pelas portas não, pelas paredes. Com certeza que não, você vai bater a testa na parede. Só se você for um espírito que estiver acima do nível de vibração deles, né? Tem um livrinho muito simplesinho, que é o livro da Patrícia, o Violeta da Janela, né? Que tem até uma história dessa, né? Que ela tá lá no quarto dela, ela fala assim, nossa, eu sou espírito, que legal. Aí vai tentar atravessar a parede e dar de testa na parede, né? Porque a densidade, né, daquilo que está na colônia espiritual está próxima da densidade dos espíritos que vivem ali. Então, para eles, aquilo é tão sólido quanto os nossos objetos aqui físicos são. Apesar de que a gente sabe, né, pelas leis da física, né, que, na verdade, o que a gente considera como sólido, né, é um monte de espaço vazio, né? A matéria nada mais é do que um aglomerado de átomos, de prótons ali vibrando numa velocidade incrível, né? E que é um monte de nada, né? Se a gente fosse juntar a nossa matéria toda, não dava nem a cabeça de um alfinete, né? Então, assim, no mundo espiritual a mesma coisa. Então, o espírito que está no nosso lar, ele está na densidade do nosso lar. Mas, por exemplo, a mãe do André Luiz, imagina que a mãe do André Luiz desce para o nosso lar, né? Se ela chegar no nosso lar com o corpo espiritual ou com o perispírito dela, né, real, o que vai acontecer com ela? Ela vai atravessar as paredes do nosso lar, porque ela é muito menos densa, né, do que os espíritos do nosso lar, do que os móveis do nosso lar, do que tudo que existe lá no nosso lar. Assim como o André Luiz, se ele vier aqui no plano físico, né, ele vai atravessar qualquer tipo de parede, qualquer ambiente. Por quê? Porque o André Luiz, em relação a gente, ele é mais denso, né, e isso de maneira, né, escalonada, isso aí tem uma escala, né, quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o corpo espiritual dele, né, por isso que ele flutua, ele voa, ele passa, né, como diria o Kardec, ele viaja pelos espaços, né. Boa noite para quem está chegando, né, nós estamos falando do perispírito, tá, gente? Então, assim, a densidade vai depender do nível espiritual. Um espírito inferior, né, um espírito trevoso, muitas vezes ele não consegue passar nem nas estruturas físicas que nós temos aqui. Tá? O André Luiz conta muitas vezes de espíritos se escondendo da chuva. Né? Apesar de que para eles até que eles conseguiriam, mas eles acham que não dão conta. Né? Também tem essa questão mental aí que envolve. Tá bom? Então, o perispírito, ele é o quê? É o corpo espiritual que reflete o estado da nossa intimidade. Ou seja, um espírito superior vai ter um perispírito mais sutil, mais leve, né? Mais diáfano, ou seja, mais rarefeito. Um espírito inferior vai ter um perispírito mais grosseiro, menos denso, né, mais denso, desculpe, né, que se arrasta, né, que se prende, né, mais pesado. Por isso que a gente estava falando semana passada, né, é mais fácil a gente enxergar um espírito inferior do que um espírito superior. Para a gente enxergar um espírito superior tem que ter duas coisas. Primeiro a gente tem que se elevar, ou seja, a gente faz uma prece, a gente se equilibra, né, a gente busca a elevação, e o espírito superior ele tem que baixar a vibração dele, para ele poder ser percebido por a gente. Para a gente enxergar um espírito inferior é muito mais fácil, porque a vibração dele já é baixa. Então, se eu sintonizar com ele em algum momento de raiva, de amargura, de ódio, de ressentimento, é fácil. E aí nós vamos entender uma das coisas que acontece muito com a gente, médiums, né, de perceber só espíritos sofredores. A energia deles é mais densa, é mais fácil de perceber. Né? E nós também temos uma tendência de sintonizar mais com coisas negativas. Né? Então, se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se eu estou com ódio, se eu estou amargurado, ressentido, entristecido, deprimido, né? Então a minha vibração baixa e eu percebo os espíritos desencarnados. Ah, e só vê? Não. Eu percebo através da audição, eu percebo através da intuição, né? Por isso que os espíritos inferiores, eles conseguem acesso, vamos dizer assim, a gente que está encarnado, né? De uma maneira até muitas vezes fácil. Porque eles entram no nosso campo de percepção muito fácil, né? Dado a densidade que é muito próxima da nossa aqui no plano físico. Por isso que muita gente até vê os espíritos, né? Mesmo que tenha uma mediunidade
né, bem incipiente, tá, gente? Então, essa é a explicação por que a gente vê mais espírito inferior do que espírito superior. Né? Então, o espírito superior ele necessita de uma vibração, de uma concentração, né, e de uma busca da gente de ter um certo equilíbrio. Ou então, tá, existe casos, por exemplo, que são casos de afinidade espiritual. Né? O que quer dizer? Às vezes você tem lá o seu guia espiritual, o seu amigo espiritual, e aí você já está tão acostumado com a vibração dele que o processo entre vocês facilita. Por exemplo, né, eu vejo aqui o Lucas. Tá? O Lucas é um espírito superior. Ele não gosta que eu fale assim, não, mas ele é. A mim, pelo menos, ele é. Né? Ele não gosta que eu fale assim mesmo. Então, mas por que eu enxergo o Lucas? Porque eu sou muito superior? Não, porque eu já estabeleci com ele um vínculo, né? E quando ele me chama a atenção de alguma forma, eu consigo parar, fazer uma prece, pensar nele, e aí a sintonia acontece mais rápido. Tá? Mas muitas vezes que ele passa por mim, eu não percebo. Pode ter certeza, eu não percebo ele todas as vezes. Né? Tem vezes que ele vem e vai. Estou aqui viajado, aqui vendo algum filme no computador, mexendo em algum jogo, conversando com os meninos, pensando lá no meu trabalho, lá no francês de Assis, lá, preocupado com sexta. O Lucas pode entrar aqui 50 vezes e eu não vou perceber ele. Porque a minha percepção e a minha atenção, né, não estão voltadas para aquilo. Marcelo, né? Então isso ajuda. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, eu moro com a minha tia, que tem 91 anos e que sofre de Alzheimer, e que ela constantemente, a gente já sabe, estamos trabalhando nisso já há 2 anos, que ela sofre uma obsessão grande, né? Eu não sou médium vidente, né? Eu sou... o meu é psicofonia, ou eu escuto quando fala. Mas, então, tem dias que, por causa do Alzheimer e tudo, ela está completamente... Aí ela começa, tipo assim, quero morrer, não sei o quê, aquelas coisas assim, que você percebe que ela está sendo literalmente obsediada. Esta semana aconteceu uma coisa inédita, porque eu consegui sentir o cheiro. Mas era uma coisa absurda. E eu, como sou psicótica com limpeza, comecei a procurar na casa inteira. Nossa Senhora. Isso porque eu nunca, assim, escutar eles, eu escuto, eu falo, opa, peraí, eu digo, amigo, perdoa e tudo. Como eu acho que eles estavam dizendo, ela já sabe, e me escuta, eu vou fazer de outra maneira. Eu demorei para perceber. Quando eu me toquei, eu falei, opa! Aí eu entrei em prece, na mesma hora o cheiro sumiu. Mas era muito forte. É vibração. A vibração é tudo. Através da vibração, nós entramos em contato com os seres que estão em determinada faixa. O que é faixa, gente? Para a gente pensar, faixa, um extremo, né? Esquisito, né? Pensa no rádio. Quando você pega o rádio, você troca os canais do rádio, você sintoniza com determinada estação que está numa determinada faixa, por exemplo, 98, 101, 34, né? AM, FM, é uma faixa. O contato mediúnico, ele funciona dessa forma também. Ou seja, a faixa do meu pensamento, ou seja, estou pensando, vamos dizer, por exemplo, eu estou pensando em vingança, estou girando o meu receptor e o meu emissor do meu rádio nessa faixa. Então, eu vou sintonizar, ou seja, eu vou sintonizar, lembra a palavra mesmo do rádio, mesmo da televisão, né? Com aquele espírito que está nessa determinada faixa. A mesma coisa aqui na internet. Eu estou aqui, estou aqui com vocês aqui no Google, né? E estou aqui no Instagram. Gente, o pessoal que não está conseguindo entrar, tenta de novo, porque às vezes eu dou umas navalhadas aqui, vou apertar para entrar, aperto errado, tá? Perdão aí, tá bom? Mas tenta aí que eu deixo entrar, né? Por maldade, né? Por barbeiragem do Marcelo. Então, por exemplo, eu estou aqui, né? Aí eu estou aqui conversando com vocês. Eu posso clicar aqui na outra aba do Google aqui e digitar um site pornográfico aqui e começar a assistir aqui. Eu mudei a minha vibração, eu mudei a minha sintonia. Eu posso abrir outra aba aqui e digitar lá um site lá de filme e começar a ver um filme, igual eu gosto. Eu posso digitar aqui um site que está falando de notícia, ou de política, ou disso, ou de aquilo. Cada um é uma faixa de sintonia de vibração. Né? E o que é o corpo espiritual da gente? O corpo espiritual, ele reflete, né, essas vibrações. Ou seja, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou, impregna o meu perispírito, impregna o meu corpo espiritual. De tal maneira que o meu corpo espiritual se transforma de acordo com os meus pensamentos. Aí nós vamos ver, né,
Por que a gente fala que os espíritos são iluminados? Eles são iluminados porque o corpo espiritual deles reflete aquilo que eles são. A beleza, a paz, né, a harmonia. Por que a gente fala que o espírito é trevoso? Porque a vibração do espírito, adoentada, né, agressiva, violenta, imprime no corpo espiritual dele determinada aparência, vai ficar lá com a roupa rasgada, vai ficar lá todo machucado, vai assumir forma de animal, às vezes, né? Tem entidades que se manifestam. Marcelo. Pode falar. Nesse sentido, né, da gente impregnar do que eu sou, impregnar meu perispírito, acontece também do perispírito impregnar o meu corpo físico? Sim, o perispírito está no meio. Ó. Foi uma ótima pergunta sua, até para que a gente conceituar. Né? Então, nós temos o corpo físico, nós temos o nosso espírito. O perispírito é o que faz a ligação. Ou seja, quando nós vamos reencarnar, quando nós vamos nascer, né? Quando a gente vai, a nossa mãe engravida, e vai ter a gestação, o que acontece? Eu tenho um corpo espiritual no mundo espiritual, né? E aí, esse corpo, ele vai servir de molde para o meu corpo físico. O que vai acontecer? Imagina lá, né, meu pai e minha mãe tiveram relação sexual, né? Aí passa algumas horas, que é o tempo que o espermatozoide, né, demora para chegar no óvulo, né? Normalmente 8, 9 horas, às vezes até mais, ou seja, né? A espiritualidade não precisa lá ficar, né, participando e nem assistindo a relação sexual, como muita gente imagina, não precisa, né? Eles vão lá horas depois que aquilo aconteceu, e aí o que acontece? Aí chegou o Marcelo lá para reencarnar, né? O óvulo e o espermatozoide se juntaram, virou o ovo, né? Que tem lá o DNA, ou seja, a carga genética do meu pai e da minha mãe, e aí o que acontece? Do meu corpo espiritual, do meu perispírito, né? Sai um pequeno filamento que se conecta àquele óvulo, né, fecundado. O que vai acontecer? À medida que o óvulo se reproduz, né, primeiro é 1, depois vai virar 2, 4, 8, né, ele vai se multiplicando geometricamente, né? Então, quando ele vira 2, são 2 filamentos. Quando ele vira 4, são 4. Quando ele vira 8, são 8. E assim, o que vai acontecendo? Lá no Missionário da Luz fala, exatamente, Juliana. O que vai acontecendo? À medida que o corpo físico vai se formando, o meu corpo espiritual, meu corpo perispiritual, ele vai diminuindo e ele vai jogando no meu corpo físico, né, nas células que estão se formando, as minhas necessidades espirituais. Como que ele faz isso? Ele escolhe dentro do DNA que está ali, né, por isso, por questão de afinidade, né, de causa e efeito, o que eu preciso. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. Eu tenho um irmão, né, o meu irmão mais novo, né, ele é filho do meu pai e da minha mãe, como eu. Ou seja, geneticamente, nós somos 100% iguais, né, porque ele pegou o material genético do meu pai e da minha mãe e eu também, né. O meu irmão nasceu com problema de audição. Eu não tenho problema nenhum nessa área, pelo menos, né, tirando a lerdeza, né, mas eu não tenho problema de audição, pelo menos que eu saiba, né. O meu irmão, já em contrapartida, não tem diabetes, eu tenho. Então, o que aconteceu? No momento que o meu espírito imprimiu, né, começou a moldar o meu corpo físico, né, ele selecionou no DNA do meu pai e da minha mãe os elementos necessários que o Marcelo precisa para trabalhar a sua encarnação. Quando o meu irmão encarnou, ele pegou os mesmos elementos, só que ele selecionou coisas diferentes desse elemento. Então, pode ter 10 irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, cada um com características físicas, né, de saúde, intelectivas, diferentes, né? Por isso que a gente não é todo mundo igual, porque tem um conteúdo espiritual que está imprimindo naquilo ali, né? E aí o que acontece? Quando o bebê nasce, né, quando está lá para o bebê nascer, todas as células físicas do bebê, tá, estão ligadas nas células do perispírito. É como se fosse um efeito de espelho. E aí quando você afasta um pouquinho um do outro, né, você junta todos aqueles filamentos de célula a célula, vê o que o pessoal chama de cordão de prata. Já viu o cordão de prata que o pessoal fala que liga a gente no corpo físico? Né? É um termo que o pessoal esotérico usa muito. Ou seja, é isso. Tá? Ou seja, todas as ligações, cada célula do meu corpo físico está ligada numa célula do meu corpo espiritual. Ó, outra questão. Né? O nosso corpo espiritual, né, nas regiões mais próximas, ele é análogo ao nosso corpo físico. O que isso quer dizer? Né? O André Luiz que fala isso pra gente. No mundo espiritual, se você for lá no nosso lar, né, e fizer lá um exame lá de ressonância, lá, essas coisas da Renata, né, um exame lá no cérebro da pessoa, né, essas coisas todas aí, ó, né, o que vai acontecer?
Você vai ver no corpo espiritual cérebro, neurônio, corrente sanguínea, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema reprodutivo, sistema excretor, tudo igual. Ou seja, se você cortar um espírito e abrir o braço dele aqui, tem osso, tem veia, tem tudo. Tá? Ah, mas como é que pode isso? Porque ele é semelhante ao nosso aqui encarnado. Tá? O André Luiz fala que a única diferença do corpo espiritual, isso é dos espíritos mais próximos. Por isso que você vê, às vezes o espírito fala assim, que eu tô sentindo fome, que eu tô cortado, tenho um machucado, tá saindo sangue. Aquilo não é só mental não, tá, gente? E não é, porque tudo é mental. Até a gente aqui, tá? É um processo mental, tá bom? Mas isso aí é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, quando a gente for falar de evolução, tá? Até a nossa realidade aqui, a nossa volta, é produto da nossa mente. E é mesmo, tá? Mas a gente tá falando do perispírito, então nós estamos, né? Então, o que acontece? O perispírito, por isso que existe a chamada segunda morte. Isso aí, ótimo, né? Então, o que acontece? O perispírito, ele tem níveis de densidade. No mundo espiritual, existe um processo que os espíritos chamam de segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é quando o espírito evolui muito, né? E aí ele perde o perispírito mais grosseiro e é como se ele ficasse com um perispírito mais sutil. Quer um exemplo disso? A mãe do André Luiz. A mãe do André Luiz, ela tinha passado por um processo no mundo espiritual, ela estava num nível de evolução, que o perispírito dela era muito mais sutil do que no nosso lar. Ou seja, no nosso lar, se ela andasse no nosso lar, ninguém ia enxergar ela, só os espíritos. Então, tem uma certa evolução. Isso, que o pessoal todo ia enxergar ela, com certeza. Tá? Mas a massa dos espíritos do nosso lar não ia nem percebê-la, nem senti-la, nem tocá-la. E aí, quando ela vai visitar o André Luiz, o que ela faz? Ela vai lá no Ministério da Comunicação, né? E lá no Ministério da Comunicação, eles dão recursos, ou seja, eles dão para ela, né, uma energia que faz um corpo igual ela tinha quando ela estava encarnada. Tanto é que quando ela chega para visitar o André Luiz, ele fala assim, nossa, igualzinho, o mesmo cabelo, a mesma roupinha, a mesma coisa toda, né? É a minha mãezinha, né? Só que agora ela tá forte e tal, ou seja, ela tá ali com o corpo transitório. Olha que interessante isso, né? Aí nós vamos imaginar, se o nosso lar é um mundo regenerado, né? E a mãe do André Luiz, o que ela estava fazendo? Ela estava materializada numa esfera inferior à dela para poder ser vista. Imagina no nosso futuro o que vai acontecer. Quando eu tiver os desencarnes, né, vai ser possível, por exemplo, um espírito se materializar e conversar com a família, vir passar um final de semana. Imagina, né? Você faz lá uma vez por ano, lá vem o vô, a avó, o bisavô, o tataravô, não, vamos fazer aqui, vamos reunir todo mundo aqui. E o outro não tem não, porque já está reencarnado ele aqui, né? Então nós vamos ter essa maturidade espiritual, né? E isso é algo que acontece no plano espiritual. A mãe do André Luiz foi lá, conversou com ele, participou lá, né? Me incentivou no bem, e o que ela fez? Depois ela equilibradamente voltou para o plano dela. Ela fez todo o trabalho, ajudou lá a Narciso, o que ele fez? Ele conseguiu o direito de fazer uma visita na esfera onde a mãe dele vive. Isso nós já fazemos hoje. Como? Através do sono. A gente dorme, né? E muitas vezes a gente vai encontrar com aqueles que nós amamos no mundo espiritual. Fala, nossa, eu tive um sonho com a minha mãe. Ô, Marcelo. Né? Então, isso já existe. Só que no mundo espiritual é uma coisa muito mais consciente, tá? Deixa eu só terminar, só um pouquinho, Sandra, aí eu deixo você falar. Então, assim, olha só que interessante, né? E outra coisa, quando o André Luiz vai dormir lá no nosso lar, e ele vai visitar a mãe dele, né? Ele deixa um corpo mais denso dormindo, e sai um outro desdobramento do corpo espiritual dele. Ou seja, o nosso corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, eles são vários corpos. Vários. Tem gente que fala que é 7, mas isso é muito mais, tá? Depende do nível espiritual. O pessoal fala que o Kardec resume em um só, né? Porque, lembra, gente, o Kardec, a função dele é trazer conhecimento básico, tá? Então, na obra do Kardec, você não vai ver referência a vários corpos, a diferença de... Isso não existe, né? E um espírito muito superior, para ele reencarnar, o que ele tem que fazer? Ele tem que descer nos planos, né? E ele tem que adensar o seu corpo físico até chegar ao ponto que esse corpo espiritual consiga encarnar. Quer ver um exemplo? Jesus. Né? As tradições do mundo espiritual falam que Jesus começou o processo dele de ficar mais denso para poder renascer, para poder nascer aqui na Terra, né? Quando o Abraão reencarnou. Ou seja, mais ou menos 2.300 anos antes dele nascer, tá? Ele começou a descer as esferas espirituais e ir ficando mais denso, até que chegou o momento que ele reencarnou em Israel. Né? Que ele encarnou. A gente fala reencarnou porque, né?
porque ele já tem outra encarnação. Mas o pessoal fala encarnado porque na Terra foi só um, tá, gente? Então, vocês imaginam, tanto é que tem um livro do Ramatiz que chama O Sublime Peregrino, né? Que ele faz alusão a isso, apesar do Ramatiz falando uns treinos que eu não concordo, né? Mas você pega 90% do livro, é muito bom, né? Mas é essa a ideia do livro. Fique à vontade. Não, acho que você já até falou aí, é que essa passagem aí, o André Luiz, ele entra num barquinho, né? No caso, e nesse barquinho é como se ele estivesse navegando no fluido, né? Num fluido, e esse, e esse fluido ele vai subindo, né? Dá a entender que vai subindo, né? Aí parece aquele... né? Então parece até realmente tipo uma... É como se fosse um... Parece que tá um sonho. O relato do André Luiz é de alguém que tá meio sonhando, meio acordado. Entendeu? Ele tá eu acho que é o fluido cósmico, é uma das ramificações do fluido cósmico que dá uma percepção, né, alterada, né? Ali onde o André Luiz está passando, na verdade, aonde o André Luiz foi ali para ele passar ali? Vocês lembram que lá no nosso lado tem um chamado o Rio Azul? O Rio Azul que vem das esferas superiores, lembra? Que passa lá pelo Ministério da União Divina, né? O André Luiz passou por ali, ele fez o caminho de volta. Ele saiu no desdobramento, claro que ele foi guiado pela espiritualidade sem perceber, ele não entendeu o processo, ele mesmo fala, né? É como se ele estivesse sonhando, o relato dele. Então, o que aconteceu? Com certeza, algum espírito mais elevado, que ele não estava percebendo, tirou ele daquele corpo espiritual dele, levou ele pelo Rio Azul, e ele foi subindo nesse barco. O que ele registrou disso foi o barco e ele navegando ali, né? Ele passa pelo Ministério da União Divina, vai para a esfera superior onde a mãe dele vive. Um pequeno contato com a esfera superior ainda, a esfera que está ao nosso lado, né? Ou seja, mas para ele ficar lá, ele teria que perder aquele corpo espiritual mais denso que ele tem. Tá, gente? Então, isso chamam de segunda morte, tá? Mas é uma coisa positiva, tá, gente? Então, e não é só, tem uma segunda, tem uma terceira, tem uma quarta, tem uma quinta, o espírito vai ficando só mais sutil. Imagina Jesus, né? Jesus tem um perispírito, tem um corpo espiritual, mas segundo os espíritos, para nós é como se não tivesse nada, porque a gente não vai perceber nada. Nem os espíritos superiores percebem direito. Então, Jesus, para ele aparecer, ele tem que ficar mais denso um pouquinho, para não pegar uma matéria aqui, ó, um pouquinho denso, né? Então, assim, o perispírito tem essa capacidade, tá? Eu não sei se... Pode falar. Desculpe. Eu não sei se confirma aí, né? No caso, eu fiquei pensando assim que ele deve ter atravessado uma distância ali lá e uma esfera como Júpiter ou alguma coisa assim. Não, isso é tudo no planeta Terra. A mãe do André Luiz está no planeta Terra. Jesus está no planeta Terra. Isso aqui é o mundo espiritual nosso, no planeta Terra. O espaço já está além disso. A última esfera espiritual da Terra é onde Jesus está. Sair da Terra, você tem que passar por todas as esferas, e lá onde Jesus está, Jesus te dá autorização para você sair, né? Assim, isso que o André Luiz está relatando para a gente, não tem a ver com outros planetas, não. Os planetas é outra coisa, é além disso. Cada planeta tem as suas esferas espirituais, né? Então, os espíritas nem trazem notícia disso para a gente. Ou seja, se a gente for analisar o nosso mundo, né? O caso do Beethoven, não é o Beethoven, não, o Mozart, né? Mas o que acontece? O Mozart, numa comunicação espiritual, né, fala que o espírito dele também é um espírito que veio de Júpiter numa missão para a Terra, é outra coisa. A espiritualidade trouxe ele, né, aí ele se acostumou aqui no nosso orbe, aí ele se materializou usando o perispírito da Terra e ele reencarnou como Mozart, né, viveu lá aquele tanto tempo, lá, né, e trouxe as obras de arte que nós sabemos aí no campo da música. Tá? E depois ele retorna para o mundo dele, é outro caso. Tá? Espíritos iluminados podem fazer isso. Tá? Mas, por exemplo, o caso ali da mãe do André Luiz, a esfera onde ela está, ainda é uma esfera no planeta Terra. Tá? É aqui no nosso mundo. Não existe quase que nenhum relato de esfera espiritual de outro mundo, até porque a gente não tem nem capacidade de entender muito bem. Né? Mas é um processo semelhante ao nosso, a gente pode ter certeza. Quanto mais densa, né, mais próximo da crosta, quanto mais sutil,
mais fora, né? Então são círculos, imagina um círculo dentro do outro, né? Então, a esfera que o André Luiz está é a esfera número 2. A da mãe dele é a número 3 aqui, ó, né? Tem gente que fala em 20, 30 esferas até chegar onde Jesus está. Então, assim, a mãe do André Luiz, por mais evoluída que ela seja, ela está lá, né? Como se fosse um prédio com vários andares, a gente, vamos dizer assim, os encarnados, para a gente entender isso, né? Para a gente materializar a ideia. Nós moramos no térreo. Tem o subsolo, tá? Tem abaixo do subsolo. E tem os andares. Jesus está no andar 50. A mãe do André Luiz está no terceiro, o André Luiz está no segundo. As colônias do nível do nosso lar estão no segundo andar da nossa esfera planetária. Né? Eu estou fazendo isso para materializar a ideia, tá, gente? Eu não estou falando que é nessa ordem assim, não. Estou falando só para vocês entenderem, tá? Se o plano físico é o térreo, o André Luiz é o segundo, onde o nosso lar é no segundo andar. Aonde a mãe do André Luiz vive, tá bom? Então, assim, imagine isso aí, né? O Francisco de Assis, a gente sabe, por exemplo, ele vive na esfera logo anterior de Jesus, ou seja, depois do Francisco de Assis, onde Jesus vive, né? Então, se o espírito conhece o Francisco de Assis, vê o Francisco de Assis, ele foi lá nessa esfera, né? Mas nada impede o Francisco de Assis de descer para onde ele quiser. E é uma coisa muito interessante, tá? Isso tem a ver com a densidade do espírito, ou seja, um espírito que está no segundo andar, ele pode descer qualquer um para baixo, mas ele não pode ir no terceiro sem autorização. Um espírito que está no terceiro, na terceira esfera, ele pode ir na segunda, na primeira, no subsolo. Um espírito que está lá na última, igual Jesus, ele pode ir onde ele quiser, dentro do nosso planeta. Vocês estão entendendo? Então, assim, quanto mais alto o nível evolutivo, mais o espírito consegue. Só que em alguns casos demora muito, porque tem que ficar denso, né? Igual eu falei, Jesus, para chegar a descer todas as esferas do planeta Terra, tá? Que Jesus está no planeta Terra. Ele demorou 2.000, em média, 2.600 anos. Ah, por que demorou? Ele podia fazer instantâneo? Até imagino que podia, mas Jesus, tudo que ele faz tem motivo, né? Segundo uma vez o Lucas me falou, né? A gente é muito egoísta, porque a gente acha que Jesus veio só para nós, né? Na verdade, Jesus foi passando de esfera em esfera do planeta Terra e deixando lição em cada uma delas. A nossa, que é o plano físico, vamos dizer assim, foi só mais uma. Tanto é que depois, quando ele desencarna, para onde é que ele vai? Para as regiões abismais, ele não perde tempo, não. Né? Ele vai para outras esferas mais inferiores, né? E a gente acha, nossa, Jesus veio só por nossa causa, né? A espiritual fala, vocês são tudo bobo, né? Jesus veio por causa de todo mundo, então cada esfera que ele ia descendo, ele ficava um determinado tempo, né? Para dar uma lição apropriada para aquele nível daquela esfera e descia para a próxima. Aqui na nossa, ele ficou 30 anos, mais ou menos, 30, 38, o pessoal chuta, né? Depois ele fica 3 dias nas zonas abismais. Olha só, né? Isso tudo, o que vai acontecendo? Questão do corpo espiritual. E o corpo espiritual, ele tem propriedades que são diferentes. Por exemplo, vocês vão lembrar, né, que o Paulo de Tarso, ele chamava o corpo espiritual de corpo glorioso, né? E fala assim, ó, morre-se em incorrupção, ressuscita-se no incorruptível. Por quê? Porque ele via os espíritos, né? E ele tentava descrever dentro daquilo que ele dava conta. Então ele falava que tinha um corpo glorioso, que é o corpo espiritual, né? Foi como ele viu Jesus, né? Por exemplo, quando Jesus aparece para Maria de Magdala, lá na tumba dele, né, lá no Getsemane, né, vocês vão notar o seguinte, a Maria de Magdala não reconhece Jesus, porque o corpo espiritual de Jesus estava contra a forma, da aparência. Ela não consegue conhecer. O que Jesus faz? Né? Ele fala do jeito que ela entende, ela fala, ela pode ver. Depois Jesus aparece também para os irmãos no caminho de Emaús, né? Que também não reconhecem ele. O pessoal acha que é uma mágica, né? Fizeram uma abracadabra lá para o pessoal não perceber. Não, Jesus é uma aparência diferente. Até que quando ele aparece para os discípulos, ele aparece com a mesma aparência que ele foi crucificado, inclusive com as feridas nos braços, né, e no peito. Por quê? Porque ele sabia, né, que aquele pessoal de cabeça dura lá, que os apóstolos, tinha que ver os machucados. Senão ele... mas Jesus tem buraco no braço, no plano espiritual, claro que não. Aquilo ali ele fez por quê? Porque o corpo espiritual dele é moldável de acordo com a vontade. Ou seja, ele pode aparecer do jeito que quiser. O espiritual de Jesus, né? Quem que fez uma pergunta aqui? Deixa eu só... Okay. A gente consegue exercitar uma imaginação. No caso dos índios que o Chico viu, de outra dimensão, pode ser considerado outra esfera da Terra? Não. Não, é outra coisa. Tá? Isso aí nós vamos falar no dia que a gente for falar de vida e pluralidade dos mundos habitados. Senão isso aí é um assunto... não é mundo espiritual aquilo, é outra coisa. Tá? É outra dimensão mesmo. Um outro mundo espiritual. Mas outra história. Tá? Pode falar aí.
Eu queria entender um pouco melhor sobre essa capacidade de moldar o perispírito, porque parece que tem relação, então, com a maturidade espiritual, né? Então, se eu desencarno, de acordo com a minha maturidade, eu posso aí assumir a forma que eu desejo, né? Aí eu queria entender o seguinte, como que os espíritos que a gente chama de trevosos, eles conseguem se manifestar em formas, assim, né, monstruosas ou de animal, enfim. E se quando, dependendo da doença que a pessoa desencarna também, tem a ver com essa maturidade, ela ir para o mundo espiritual machucada, lesada ou não? Tem tudo a ver, olha só. Tanto os espíritos inferiores quanto os superiores, eles conseguem alterar a sua forma, só com um mecanismo diferente. Um espírito inferior, ele modifica a forma dele como reflexo da mente dele, que normalmente é um reflexo descontrolado, né? Como ele odeia muito, quando ele tem muita raiva, quando ele tem muito ódio, o que vai acontecer? Ele vai começar a desenvolver garra, dente, né? Agressividade. Então, a forma dele vai modificando para atender o que está no coração dele. Ou seja, aquilo ali é uma coisa que ele não tem muito controle. Tá? Alguns até forçam essa transformação para virar criaturas mitológicas aí para assustar os outros. É muito comum. Só que o que acontece? Né? A maioria desses espíritos que conseguem fazer esse processo, inferiores, eles não conseguem desfazer. Tá? Eles ficam presos ali, eles ficam escravizados na forma. Não é aquela forma que eles falam no mundo espiritual. Um espírito muito inteligente, por exemplo, um Gregório, uma entidade, né, um chefe das trevas daqueles dos livros lá, ele consegue alterar a aparência dele até certo ponto. Até certo ponto. Por quê? Mesmo que ele assuma uma aparência muito bonita, ele tem uma vibração que é negativa. Né? Então, às vezes você vê isso. Eu lembro que uma vez eu conheci uma moça, que trabalhou comigo, né, que é uma das moças mais bonitas que eu já vi na minha vida. Mas a vibração dela, ela é uma pessoa tão difícil de lidar. Ela era agressiva, ela era violenta, ela falava mal de todo mundo, ela tinha uma raiva, uma revolta da vida, coitada, né? Deus abençoe ela, né? Que a beleza dela se tornava feia. Você olhar para ela e falar assim, ela é bonita, mas tem um trem. Por quê? Porque a vibração dela não permitia isso. O corpo físico travou a forma dela, não tem jeito de mudar, né? Mas a vibração espiritual dela não se esconde. Então, alguns espíritos do mundo espiritual, os inferiores, conseguem alterar um pouco a vibração, tá? Mas eles não conseguem desenvolver fenômeno luminoso, essas coisas não conseguem, não. Tá bom? Mas, assim, eles conseguem alterar a aparência. O espírito que se animaliza, ele fica preso naquela forma. Tanto é que ele não consegue voltar quando ele quer. Muitas vezes na reunião mediúnica já vi isso. Né? O espírito fala, olha como é que eu sou assim, assado, né? Falando lá da aparência dele, e o doutrinário fala, então tá, então volta ao normal, se não consegue, você não é tão poderoso. Ele não consegue, aí ele percebe que ele está preso naquela forma. De uma serpente, ou de um gorila, ou de um tigre, ou de coisa, né? Outras coisas piores aqui no nosso objetivo aqui, ficar comentando. Um espírito superior, ele já modifica a forma dele de acordo com o quê? Se ele ficar no automático, vamos dizer assim, ele vai ter a forma mais bela possível, tá? Normalmente, o que acontece? Os espíritos superiores, eles têm o que eles chamam de a etiqueta dos espíritos de luz, que é o seguinte, você não se exibe, nunca. Então, o que acontece? Normalmente, o que eles fazem? Eles apagam as luzes, eles escolhem uma aparência próxima de alguma encarnação que eles gostam muito e se mantêm naquela aparência. Né? Por exemplo, o Liel, ele gosta da aparência dele quando ele era o Gamaliel. Por quê? Porque ele conheceu Jesus, aquela coisa toda lá. Ele podia usar a aparência dele lá quando ele foi lá o profeta Isaías, ele podia usar a aparência dele quando ele foi o faraó do Egito, né? Mas a mais interessante para ele é aquela. Mas, por exemplo, se ele encontrar com um espírito que foi, por exemplo, um amigo dele lá no Egito Antigo, quando ele foi um faraó do Egito lá, ele pode assumir a forma do faraó para conversar, para os dois terem uma afinidade, lembrar o passado, entendeu? Então já é uma condição espiritual. Mas e o que acontece? E o espírito não sai andando, brilhando, soltando luz para quanto é lado. Normalmente isso acontece com os espíritos superiores em momentos muito específicos. Ou eles estão fazendo prece, ou eles estão falando de Jesus, estão pregando, estão ensinando, aí que o negócio começa a brilhar, né? Eu já tive a oportunidade uma vez, que a gente estava num desdobramento no mundo espiritual, e aí eu estava com o Lucas, né? A gente estava visitando um lugar lá, que eu não sei o que é, uma esfera superior, não lembro direito, não. Né? A gente nunca lembra, né? As coisas negativas, né? Aí o Lucas começou a falar uns negócios lá de evangelho. Eu estava meio que pregando. À medida que ele foi pregando, a gente estava num caminho, assim, numa região, assim, que eu não sei definir muito bem. À medida que ele foi falando, ele foi empolgando com aquilo e começou a brilhar. E brilhar, e brilhar, e brilhar. Em determinado momento, né, a gente estava num lugar, assim, devia ter uns 500 espíritos, tudo ficar parado e olhando para ele, assim.
Aí, na hora que ele viu, ele ficou doido. Ele falou, nossa, gente, desculpa aí, perdão. Não foi por mal, apagou. Aquilo ali foi um efeito falho. Né? Ou seja, ele estava tão empolgado com a vibração do amor, que o negócio foi saindo sem ele controlar. Na hora que ele percebeu que aquilo ali estava além do que é o educado, no mundo espiritual, ele puxou a vibração de novo. Né? Deixa eu só ver uma pergunta que o companheiro fez aqui. Sim, são humildes, né? Igual a Fátima está falando. Um espírito pode se apresentar com a aparência de outro, o João se apresentar com a aparência de Joaquim. Se for um espírito equilibrado, pode, mas depende do objetivo. Raramente eles fazem isso, mas se tiver um objetivo bom, é possível sim, tá? Porque é muito fácil, tá? Um espírito desequilibrado, ele pode se fingir que é um espírito, né, conhecido, um parente, um amigo, mas se a pessoa tiver um mínimo de discernimento, ela vai sacar que tem um trem complicado ali, né? Então, assim, muitas vezes, né, o que nos ajuda no discernimento é analisar o quê? O conteúdo que o espírito fala. Você pode chegar aqui para mim, eu já vi espírito que falou para mim que era o Lucas, eu achei que era, não era. Né? A aparência é igualzinha. Só que o papo dele estava meio estranho. Aí na hora que eu fui, você não é o Lucas, não. Né? Mas demorou um pouquinho. É possível, sim. Normalmente a espiritualidade até deixa para a gente poder, né, abrir os nossos olhos, a gente aprender também a analisar e tal, um secreto com tudo. Né? Mas o corpo espiritual, aí é a questão do espírito que chega no plano espiritual doente. Tá? Por exemplo, o meu avô desencarnou com câncer. Né? Ele desencarnou com câncer, muito limitado, né? Ele era cego de um olho, que ele perdeu o olho no picador de cana, jogou cana no olho dele. Ele não tinha um dedo também no picador de cana, cortou o dedo dele fora. Ele chegou no mundo espiritual, né? Como que ele vai chegar? Normalmente do jeito que ele se sente, ou seja, ele vai chegar lá, né? Com as deformidades físicas que ele teve. Com o tempo, a tendência é que aquilo suma, tá? Se for um espírito que está se equilibrando, a tendência, se ele for muito velho, é que ele comece a rejuvenescer aos poucos. Tá? Então, por exemplo, o espírito chega lá com 90 anos no mundo espiritual. Ele passa 10 anos trabalhando bem, você vai olhar para ele e está com a aparência de 60. Ou então de 50. Né? Ele vai rejuvenescendo aos poucos. Se for um espírito muito superior, aí já não é instantâneo, é o que ele quiser. A forma que ele quiser. Né? Eu conheço um espírito, uma amiga espiritual, a Lídia, até às vezes ela manda uma mensagem. A Lídia que menos escreve, está sempre ocupada. A Lídia, a aparência dela é uma menina. Né? A menina de 7 para 8 anos de idade. Né? Parece uma menininha grega. Né? Que ela vivia lá naquela terra dela, lá, que leva o nome dela também, Lídia, né? Na região da Grécia. Né? E ela parece uma menina. Você vê uma menininha. Não quebra a boca, não é uma menininha, é um espírito iluminado. Mas por que ela gosta disso? Porque ela, a aparência que tocou ela em algum momento, lá vai saber da história espiritual. Eu gosto de parecer como um velho, como um idoso. Idoso mesmo, com a barba branca, igual aqueles profetas antigos, cabelão, né? Mas o Clarence, do nosso lar, né? Ele aparece com a forma de uma pessoa idosa, mas ele tem os problemas dos idosos, não. Se ele quiser aparecer como um rapazinho de 15 anos, ele pode. Só que, normalmente, o espírito escolhe uma aparência que impacte, né? Talvez para mim ele apareça de uma forma e para outra pessoa ele apareça de outra. Por quê? Talvez a relação que mais me toca em relação a determinado espírito é ele enquanto mulher. Mas para outro companheiro que o enxerga, ele vai aparecer como um homem. Por quê? Porque a afinidade se constrói também com essa questão da aparência. Né? Então, às vezes, o espírito, ele vai ver, igual eu estava falando, às vezes você vai encontrar com alguém no mundo espiritual, a sua própria aparência muda. Né? Por quê? Porque, às vezes, você volta mentalmente, nos livros do André Luiz, é cheio de relatos desse. Às vezes, o encarnado está lá, e eles levam ele para conversar com alguém, né? Boa noite, Adelina. E aí, o que acontece? Naquela conversa, ele assume a forma que ele tinha na encarnação anterior. Claro que é uma coisa momentânea ali, né, gente? Por quê? Porque a mente dele molda o corpo espiritual. O corpo espiritual, ele é extremamente plástico, tá? Então, ele se molda de acordo com a nossa mente. Um espírito que é muito egoísta, que é muito preso em si, o que normalmente acontece? O corpo espiritual dele atrofia. Atrofia em reflexo do pensamento dele. Aí fica aquilo que o pessoal chama de ovoide. Né? Deixa eu ver aqui que estão perguntando. Gente, para quem está chegando agora, nós estamos falando de perispírito, tá? Do corpo espiritual. A aula é seguir a vibração do espírito, não só do perispírito. Na verdade, a aula é reflexo daquilo que nós somos também. Tá? Ou seja, a aula é o conjunto de pensamentos, de vibrações daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos. No momento e constante. Ou seja, a minha aula, por exemplo, eu estou com muita raiva. A minha aula pode mudar de cor, ficar vermelha, ficar, né?
Mas a minha aura padrão representa o que eu sou, por isso que os espíritos entendem que eu sou. Eles olham para a Marcela, é isso aí. Eu sou muito bonzinho, tal, né? Não, a sua aura. Lembra lá da história lá do vampiro do nosso lar? Ela chegou lá contando onda lá, o Paulo olhou para ela, né, que é o vigilante, falou assim, olha, a sua aura está escrita em outra coisa, minha filha, olha aí, ó, o retrato vivo dos seus pensamentos aí. A aura é o retrato vivo dos nossos pensamentos. Quem falou, gente? Eu. E a gente, enquanto encarnado, quando desdobra, conseguimos mudar a forma? Luziana, é possível? É possível, tá? Possível. Até porque, quando a gente está desdobrado, a gente pode assumir outras formas, né? E pode ser que a nossa forma espiritual não seja essa aqui, não. Lembra do caso lá da esposa do médico, lá do livro Libertação? O André Luiz vai lá na casa do médico, né? Na hora que ele chega lá na casa do médico, ele está lá casado com uma moça novinha, né? É o segundo casamento dele. E tá lá os filhos, aquela coisa toda, e tem um obsessor. O obsessor é a ex-mulher dele que morreu. Ela obsidiando lá o corpo, né? E aí, quando a moça vai dormir, a moça linda, maravilhosa, né? E aí a moça fala, come, bebe, aquela coisa toda, a moça vai e fala assim, vou tirar a soneca da tarde, a esposa, né? Linda. Ela entra para dentro do quarto, né? Quando ela entra dentro do quarto, o André Luiz, né, tá lá conversando com o mentor, o que acontece? Sai um espírito de dentro do quarto, o André Luiz fala assim, uma bruxa literal, aquela do livro de conto infantil, né? Uma criatura monstruosa, feminina, sai dentro do quarto, né? Tão horrenda e tão repulsiva que o obsessor foge. O obsessor sai correndo. O obsessor se encolhe, foge daqui. Pra vocês terem ideia. O obsessor fugiu Quem que é? Aí o André, quem que é esse ser que está aqui dentro? Fala assim, é a esposa que está liberta do corpo durante o sono. Né? No mundo espiritual, ela tem a verdadeira forma que lhe reflete a intimidade. Ou seja, a aparência dela física, de encarnada, é uma moça linda, maravilhosa. No mundo espiritual, ela é, né, aquilo que é o reflexo da mente dela. Então, muda a forma sim. Né? E é possível mudar pelo pensamento também. Um espírito superior ele consegue alterar a aparência dele no mundo espiritual. Alguém está perguntando aqui outra coisa. Deixa eu ver. Gente, nós estamos falando de perispírito, tá? O Chico, em entrevista, comenta que uma pessoa pode danificar o perispírito a certo ponto de levar para a próxima encarnação os danos causados na encarnação anterior. Sim, com certeza. Porque o perispírito, ele funciona como o quê? Tudo que você faz materialmente, você está imprimindo no seu perispírito. É como se ele absorvesse aquilo. E aí você leva aquilo para o mundo espiritual. Né? Então, muitas vezes, quando a gente reencarna, nós trazemos no nosso corpo físico cicatrizes e marcas que são de vidas passadas, que estão impresso, né? Então, é muito comum, né? Muito comum mesmo. Então, pode ser uma doença, por exemplo, imagina que eu passei a minha vida toda destruindo o meu fígado com álcool. Isso vai ficar impresso no meu perispírito. Lembra que é célula ligada à célula? Né? Ou seja, assim como o meu corpo espiritual interfere para formar aqui no corpo físico, o meu corpo físico, aqui na minha vida, o que eu faço, devolve para o corpo espiritual. E aí, o que acontece? Né? Aquilo pode chegar a ponto de eu chegar no plano espiritual com cirrose, com doenças, com coisas que vão ser, né, que vão ter que reencarnar para reconstruir. Como o espírito perde a forma se tornando um ovoide? Pensamento fixo em alguma coisa. Normalmente, ódio, tá? Avareza e sexo. Então, o que acontece? O que mantém o corpo espiritual é o pensamento. Né? Então, se eu só penso numa coisa, eu concentro o meu pensamento todo naquilo, eu só vivo em torno daquilo. Então, não precisa nem de braço, nem de perna, nem de nada. Eu não estou preocupado com isso, eu preocupo só com o foco do meu desejo desequilibrado. É o processo do ovoide, o espírito vai perdendo a forma. Né? Então, muitas vezes você vai nas regiões inferiores, tem espíritos que, normalmente, eles assumem forma eles vão como se eles descessem em escala evolutiva. Eles viram tipo lobo, depois viram répteis, né? O último estágio é tipo uma cobra. Vai perdendo braço, perdendo perna, vira uma cobra mesmo, sai arrastando, até que chega um ponto que ele vira um ovoide. Porque ele vai perdendo as características, é como se o corpo espiritual dele regredisse, né? Como se o corpo espiritual dele fosse voltando, tá? Apesar de que o espírito não regride, né? A gente sabe disso, a forma pode regredir. A forma regride, porque a forma atende ao desejo, mesmo que seja um desejo inconsciente do espírito. Pode falar. Marcela, um exemplo de regressão quase ao ovoide foi Santos Dumont, né?
Sim, ele quase chegou lá. Lá no livro, lá, Ícaro Redimido, fala disso. Ele chegou perto, né? A espiritualidade conseguiu deter o processo e tirar ele daquela onda mental lá. Mas claro que ele vai precisar essa energia. Depois tem que fazer todo o caminho, né? Normalmente, através de reencarnações e de reencarnações mal sucedidas, né? Que o espírito vai... Né? Porque o que acontece? Quando o corpo espiritual entra em contato com o útero da mãe, ele é forçado a começar um processo de divisão, de multiplicação. Então, o corpo, né, a reencarnação ajuda o espírito a se formar de novo, né? Então, às vezes, a reencarnação que deu errado, às vezes não deu errado. Às vezes está sendo um ato de misericórdia que a mãe e o pai, né, e é uma prova para eles também, está tendo por um espírito que eles amam e que está no estado espiritual de tanto desequilíbrio que ele não daria conta de construir um corpo físico. Aí ele constrói em parte, né? Aí aborta. Mas ele já volta para o plano espiritual já com uma questão já mais organizada. Ele vai de novo. Até para a gente ver como é que o caminho da reorganização, né, da reconstrução é um caminho lento. Um caminho que, né, exige o nosso esforço, né? Mas qualquer pessoa pode mudar, existe controle. Se o espírito souber como, tiver a vontade suficiente, ele consegue. Tá? Normalmente o espírito inferior, ele faz isso por reflexo da raiva e do ressentimento dele. Por isso que as aparências são ruins, né? Os espíritos superiores, eles aprendem, né? Com o tempo, aquilo fica cada vez mais fácil para eles, né? A tal ponto que, né, para os espíritos muito elevados é instantâneo. Eles mudam a aparência, a forma, o gênero, isso para eles e nada é a mesma coisa, né? Mas eles usam isso de acordo com o quê? Com a necessidade que eles têm de trabalho. No livro de Francisco de Assis, né, tem uma passagem que eu gosto muito sobre essa questão do perispírito, que é quando o João Evangelista, antes de reencarnar, né, já estava ligado no corpo, né, estava lá reencarnando, e aí ele vai ajudar a espiritualidade lá de Assis a resolver Ícaro Redimido, tá, que é o nome do livro do Santos Dumont. Aí o João Evangelista ainda, né, a espiritualidade pede ajuda aí para desmantelar lá uma falange das trevas. E aí ele começa a trabalhar nisso, né, enquanto estava reencarnando, ele estava trabalhando. E aí, em determinado momento, ele acha lá o obsessor-chefe, vamos dizer assim, e ele vê qual que é o drama do obsessor. Ele tem uma filha que é encarnada lá, que está doente, morre e não morre, né? E aí o Francisco vai lá, o João Evangelista, bonitão, jovem, chega perto da menina, fala assim, ó, ele vai entrar aqui para visitar ela. Quando ele entrar aqui para visitar ela, ele inspira, ela estava encarnada ainda, a filha, né? E ele estava encarnado, ele é um chefe das trevas. Ele vai me ver, eu vou conseguir conversar com ele, porque ele vai estar emocionado pela questão da filha, o padrão espiritual dele vai modificar um pouquinho, e eu vou baixar o meu padrão, ele vai conseguir me enxergar. Aí o que ele faz? Ele fala assim, ó, mas se ele me ver como jovem aqui, ele vai achar que eu sou alguém que está querendo abusar da filha dele. Por quê? Porque na cabeça dele, homem é tudo, né, estuprador, violento, igual ele é. O que ele fala? Não, o que eu vou fazer? Aí ele assume a forma dele de João Evangelista idoso, velhinho de quase 100 anos de idade. Quando o espírito obsessor chega, aquela aparência desarma ele, porque esse velho aí não é nada, ele entra, né, quase não aguenta ficar em pé, né, um velhinho caquético ali, então aquilo desarma ele. Se ele visse o João jovem, ele iria ficar armado contra ele, ou seja, ele usou essa capacidade que ele tinha com o intuito de ajudar o espírito. Ele modificou a forma dele porque ele quis, né? Vamos ver aqui, alguém perguntou, tem uma perguntinha aqui. O perispírito é indestrutível? Não, ele é destrutivo. Tá? O perispírito pode ser machucado, pode ser ferido, tá? O perispírito ele é suscetível, tá, a ser agredido. Apesar de que ele se recupera muito fácil, mas ele é suscetível, sim, a ser. Tanto é que os espíritos que estão no umbral, eles são torturados. Né? Ou seja, são seguidos no corpo espiritual. Tá? Com faca, com objetos. Um espírito está no umbral, pegar uma pedrada e dar na cabeça do outro espírito, vai machucar ele. Vai matar? Não vai matar. Né? Porque eles não morrem ali. Né? Mas que vai causar a mesma dor de um espírito. Por que você acha que o André Luiz fugiu dos espíritos trevosos? Porque eles eram capazes de infligir dor nele, dor física, do ponto de vista dele, né, gente? Né? Então, por exemplo, no mundo espiritual, você vê no livro Libertação, os espíritos trabalhavam do Gregório usando facas, espadas, um monte de objetos de machucar, eles estavam armados lá, né? Então, assim, dentro daquele nível de vibração, um espírito inferior, tá? É possível assim. Né? Claro que nas zonas superiores, eu bati aqui, peraí, fiz uma prece aqui, sumiu, né? Ou então nem isso. Às vezes o espírito superior é tão sutil que tudo que tem lá pode jogar uma pedra na cabeça dele que vai passar por dentro, né? Mas se eu tiver na mesma vibração, me afeta. Né? Então, assim, é tanto quanto o nosso, tá bom? Gente, nós temos 4 minutos aí, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? É um tema
Muito, muito interessante, né? E outra coisa, gente, através do plano espírito que se dá a comunicação do mundo. Alguém está com o seu ligado, está dando interesse. Sou eu. Marcelo, boa noite. Eu queria te perguntar sobre doação de corpo, se afeta o perispírito. Porque eu doei meu corpo para a faculdade de medicina. Depende por quê? Se a pessoa for desapegada, não. Se a pessoa for apegada, sim. Né? Então, o que acontece? A doação de órgãos, doação, né? Se você tiver tranquilidade de pegar, não vai ter problema. Né? E o que acontece? Muitas vezes, deixa eu só fechar o som aqui para não dar reverberação e você abre de novo, tá, Tereza? O que acontece? Muitas vezes, quando você doa o seu corpo, você já tem um grau de desprendimento, né? Até porque você tem um desejo de fazer o bem. Aí a espiritualidade te ajuda. O grande problema, né, é eu doar o corpo da minha mãe que não é desapegada. Porque eu estou tomando uma decisão em nome dela. Você está entendendo como é complicado isso? A gente deve incentivar, é claro, falar para a pessoa doar, essa coisa toda, né? E eu acho que é o melhor caminho mesmo, a gente doar o que a gente puder para outro. Desencarnar, pode tirar tudo. Se prestar alguma coisa, né, na diabetes aqui, serviu alguma coisa para alguém, pode dar, né? Mas, o que acontece? Se o espírito estiver apegado demais, ele vai sentir falta. Tem espírito que vai para o plano espiritual, né? E fala assim, cadê meu olho? Cadê meu rim? Cadê meu fígado? Eu tô sem coração. Já vi na mediúnica. O espírito aparecendo na reunião e falar que tá sem coração, porque o coração dele roubaram, né? Ah, mas aí o que acontece? Aí ele vai conseguir obsidiar o outro. Se o outro não tiver sintonia com ele, não, ele vai ficar só reclamando lá de longe, né? Ah, mas muitas vezes acontece que aquele que ele doou o coração é alguém que ele tem uma sintonia, que ele resolveu alguma coisa com ele, né? Então é possível, sim. Por isso a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente faz, né? E a gente tem que trabalhar o esclarecimento. Nada melhor para mudar a nossa sintonia sobre uma coisa do que o esclarecimento. Então, se você se sente tranquilo para fazer isso, se você, né, acha que você dá conta, doe. Além do que, quando a gente faz o bem, a espiritualidade ajuda. Mesmo que eu não tenha muita conta de desapegar, os espíritos de luz vêm aqui e me ajudam. Mesma coisa é a questão da cremação, né? Tipo assim, cremar é bom? Depende, tá? Se eu sou um espírito agarrado no corpo, eu sofro com a cremação. Eu posso me sentir queimando lá. Depende do caso. Né? Imagina uma pessoa muito materialista, uma pessoa muito violenta, muito agressiva, um espírito inferior mesmo, né? E aí você manda cremar o corpo dela. Um suicida, né? Às vezes a pessoa está ali agarrada no corpo ainda, né? A espiritualidade vai tentar ajudar, mas existem casos que a pessoa vai ser cremada junto. Ah, mas você conhece meu pai, que é um cara desapegado, cheio de amor para dar, é outra coisa. Ah, minha mãe que me pediu para cremar, que acha, né? Ou seja, quando a pessoa pede, gente, já pressupõe que existe um processo de preparação íntima para isso, né? Gente, 72 horas para alguns espíritos, não é nada. Tem espírito que fica 500 anos preso no corpo. Tem lá poeira lá dentro da cova lá, o espírito está preso, né? Tinha espírito preso lá na tumba do Tutankhamon, lá tinha entidade presa lá, as tumbas do faraó lá tava cheio de espírito lá, ó. Espírito ficava 1000, 2000 anos preso naquele negócio lá, né? Que aquilo era uma máquina de prender espírito. É um protocolo, né? Ajuda. A média dos espíritos isso funciona, mas eu não faria isso com um espírito criminoso. Eu não faria isso, por exemplo, com um criminoso que desencarnou, com uma pessoa muito materialista, uma pessoa muito agressiva, uma pessoa difícil de lidar. Eu não faria isso. Tá? Se meu pai fosse E a gente conhece, né, gente? Fala assim, o meu pai é um cara que ele tinha, né? Eu tô chutando aqui, tá? Não é verdade, não. Meu pai é um cara que ele é um ganancioso, ladrão, tinha um monte de problema, né? Não é porque meu pai que eu vou fingir que não tinha, né? Meu pai não era assim, não, tá, gente? Mas eu tô dando um exemplo. Então, meu pai desencarnou. Então, achando que meu pai tá preso no corpo, é grande, né? O que eu posso fazer para ajudar o meu pai? Fazer prece, fazer culto, ajudar, conversar mentalmente com ele, né? Ah, quero cremar. Falei, você segura a onda aí. Um pouquinho, vou cremar, não, vou enterrar. Entendeu? Ah, meu pai é um cara desprendido, fazer caridade, amor para todo mundo. Várias vezes durante a encarnação falou que ele, se desencarnar, pode doar os órgãos dele tudo, que ele gostaria de ser cremado e tal, que jogasse a cinza dele no mar. Aí outra coisa, né? Aí ele já está se preparando. Então, assim, cada caso é um caso, né? Como a maioria dos casos não são esses casos extremos, né, que a gente está falando aqui,
a espiritualidade estabeleceu, fala assim, ó, desde que nós 72 horas, até para quê? A espiritualidade dá um jeito de separar o companheiro do corpo. Claro que ninguém que não merece, gente, não vai passar por isso não, né? Ah, eu sou um pouquinho apegado aqui, vão me cremar. Os espíritos, não, vou separar o Marcelo aqui, vou ajudar ele, né? Então, assim, a espiritualidade sempre vai dar um jeito a favor daqueles que estão na boa sintonia, né? Não preocupa não, tá? Eu estou falando no caso mesmo de um espírito muito difícil, uma pessoa muito complicada. Aí nós temos que pensar duas vezes. Nós temos que ter, né, o equilíbrio para entender que aquelas pessoas que a gente ama, às vezes, elas também cometem erros, né? Então a gente tem que analisar isso bem, né? Gente, o tema perispírito, ele está muito ligado com a questão da mediunidade, porque através do perispírito nós conseguimos perceber os espíritos desencarnados. Ou seja, né, quando o médium se concentra, o que acontece? Aí nós vamos falar aquela questão da aula, né? Onde que o perispírito entra no processo mediúnico? Imagina que o meu perispírito está aqui, ó. Normalmente a nossa aula, vou passar só uns minutinhos, tá, gente? Mas é porque tem a ver, tá? Nós temos aí uns 3 minutinhos, acho que dá para gente falar. E vai ficar gravado também, se a pessoa não puder ficar. Então, o que acontece? O nosso perispírito, ele não fica dentro do nosso corpo, ele fica extravasando, né? Tanto é que, às vezes, o pessoal confunde o perispírito com a alma. Por isso, o pessoal fala, alma e perispírito é a mesma coisa, está misturado, mas não é a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando a gente entra em estado de concentração, quando a gente faz prece, quando a gente pensa no bem, lembra que eu contei a história do Lucas para vocês? O que aconteceu com o Lucas? Ele começou a falar de Jesus, de amor, né? A aula dele começou a brilhar. Com a gente acontece a mesma coisa, né? Quando eu estou fazendo uma prece, quando eu estou concentrado, imagina que o meu perispírito está aqui a 1 centímetro para fora do meu corpo, aqui em torno, aqui, né? Dentro e fora, né? Porque está, né, misturado. Imagina que eu fecho os olhos e concentro, ele dilata, né? Chama exteriorização da sensibilidade. Ou seja, ele exterioriza, ele cresce, né? Tem até umas músicas que fazem, quando eu penso em Jesus, eu cresço, né? Então, o que acontece? O perispírito da gente dilata. Quando o nosso perispírito dilata, nós conseguimos perceber os espíritos que estão dentro dessa área que ele dilata. Por exemplo, vocês têm ideia, né? O pessoal veio uma vez da Rússia para poder medir a aura do Chico, o perispírito, a área do perispírito do Chico, mediu, deu 15 metros. Ou seja, a partir do Chico Xavier, em torno dele, um campo de 15 metros era a aura do Chico. Se qualquer espírito chegasse ali, o Chico ia perceber naquela aura, né? Que tivesse dentro de uma determinada vibração, claro, né? O Chico, né? A aula de Jesus, quando ele estava encarnado, ou seja, o corpo espiritual de Jesus, ele encarnado, no estado mais contido que ele tinha, cobria a Palestina inteira. Você imagina o que é isso? O corpo espiritual, a aula do Cristo, cobre a Palestina inteira, isso que Jesus encarnado. Jesus, no mundo espiritual, a aula dele cobre o planeta Terra inteiro, incluída a órbita da Lua. Ou seja, o planeta Terra, com a Lua girando em torno dele, está dentro da aula de Jesus. Vocês estão entendendo o que é um espírito superior? Né? Eu tô falando de Jesus, né, gente? Nós estamos extrapolando ali, né? Então, 300 mil quilômetros praticamente que tem entre a Terra e a Lua. A aula de Jesus cobre esse espaço, 300 mil quilômetros, que é a distância da Terra e da Lua. Tem englobado na aula de Jesus. Isso é Jesus, né? Isso é o Cristo, tá? Então, assim, quando a gente concentra, a nossa aula dilata, e se tiver algum espírito por perto, nós vamos perceber. E é assim que o espírito se comunica. Ele se aproxima da gente, a gente dilata a nossa aula, quando você é um médium ostensivo, né? E aí você consegue perceber o espírito que está à sua volta. Por isso que a gente entra num lugar, né? A gente está mais sensibilizado, mais concentrado, o médium ele consegue sentir o ambiente. Tá? E nós vamos falar disso lá no estilo de mediunidade, psicofonia. Isso é só a primeira ideia para a gente conceituar o tema. Tá? Então, é pelo perispírito que nós vamos sentir a presença espiritual. Ou seja, quanto mais a minha aula dilata, mais eu percebo os espíritos. Maior a minha área de atenção. É como se eu estivesse esticando os meus braços aqui. Ó. Se eu esticar muito, eu vou pôr a mão na parede aqui. Né? Mas se o meu braço esticar 5 metros, eu ia ter uma área de contato muito maior. Vocês concordam comigo? Imagine que a prece permite que a gente vá ampliando isso aí. Tá? Quando que, às vezes, o médium precisa aprender controle mediúnico? É quando, às vezes, a aula dele está tão aberta que ele sai percebendo tudo o tempo todo. E ele não sabe retrair aquilo para fechar a percepção e nem sabe, no momento certo, no momento da concentração,
ele dispor a percepção dele para ele sentir o ambiente. E aí acontece o quê? É um médico que chega no lugar e passa mal, é um médico que tudo incomoda ele, que ele não pode pegar na mão das pessoas, é um médico que, eu tô aqui, eu sinto mal porque eu tô vendo fulano, eu tô vendo ciclano, não dou certo com fulano, meu anjo não bateu, se tem um de anjo não bateu, né? Ou seja, a minha energia tá tão aberta que eu tô percebendo tudo. Né? Então, olha só como é que entender essa questão do perispírito vai ajudar a gente lá na frente. Tá, gente? Nosso tempo acabou, né? A live vai ficar gravada, viu, gente? Né? A gente vai deixar gravado aqui no Instagram, né? Normalmente o Caio grava pra gente também aqui no Meeting, tá colocando lá no YouTube. Né? Não sei se ele transmitiu no YouTube hoje, mas vai ficar gravado, tá, gente? Quem quiser assistir depois, fica à vontade, né? Tá lá no Instagram do Amigos do Caminho, vai ficar lá no YouTube também, né? Depois nós vamos ver para pôr no Instagram do Francisco de Assis também, né? Ver com o Alan, com o pessoal, pra gente por lá, né, começar a usar lá o espaço do Instagram do Francisco de Assis também, para poder colocar, tá bom? Gente, nós vamos terminar o nosso estudo, até porque passamos 2 minutos, né? Nós começamos 8h05, né? Já são 9h07, né? E queria convidar todos amanhã para o nosso estudo de Evangelho. Nós vamos para Mateus capítulo 6, né? Estudar o Evangelho de Mateus capítulo 6. Quem quiser participar, vem em mim, também ficar gravado, vai passar aqui no Instagram também, né? E semana que vem, né? Se eu não me engano, tá? Eu tenho que olhar a listinha, mas o tema do nosso estudo, né? Evolução. É o 5º princípio básico. Deus, Jesus, Espírito, evolução. Eu vou falar de evolução semana que vem. Depois vem causa e efeito, né? Mediunidade, influência do Espírito na nossa vida, influência do Espírito na natureza. Tem vários princípios aí que a gente vai passar, né? Então, semana que vem, meio que tenha fora de ordem, nós vamos falar evolução. Nosso tema da semana que vem, evolução. Tá bom, gente? Vamos falar do processo evolutivo, né? Muitas questões que nós falamos aqui hoje vão ser reforçadas e explicadas no estudo da semana que vem, tá bom? Gente, vamos fazer uma prece para a gente terminar, né? Elevar os nossos pensamentos ao Cristo de amor, pedindo que possamos nos tornar médiuns do bem, instrumentos da luz, companheiros do consolo, ferramentas do auxílio. Divino amigo, estende sobre nós as tuas mãos misericordiosas, para que possamos mais uma vez aprender, crescer e amar. Abençoa o nosso lar, a nossa família, todos aqueles que nós amamos, e permite que possamos estar sintonizados contigo nas propostas do bem. Senhor, fica conosco, nos dê a força, nos dê a fé, nos dê a esperança. Te agradecemos pela oportunidade de estudo e te pedimos, mais uma vez, que esteja em nossos corações e em nossas mãos. Que assim seja. Graças a Deus.